Um projeto de metrô é uma obra de engenharia gigantesca, né? Envolve bilhões de dólares, anos, às vezes décadas de trabalho e, claro, o futuro de uma cidade inteira tem em jogo. Agora, e se o plano, aquele que parece perfeito no papel, estiver cheio de rachaduras escondidas? É isso que vamos fazer aqui. Vamos abrir esse processo e fazer uma verdadeira análise forense num plano multibilionário. Essa é sempre a primeira pergunta em qualquer investigação que vai para debaixo da terra. Porque o que está lá embaixo, gente, não é só terra e rocha. É um mundo de incerteza, de risco, de segredos geológicos que podem simplesmente definir o sucesso ou o fracasso de um projeto. E aqui está a resposta. Metrôs são muito mais do que só túneis. Eles são como as artérias que bombeiam vida para o coração das nossas metrópoles. A importância deles é inegável. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa. Um projeto pode parecer super sólido no papel, mas o nosso trabalho forense é justamente encontrar as falhas, sabe, as vulnerabilidades que podem colocar tudo a perder, tanto em dinheiro quanto, pior ainda, em segurança. Bom, então aqui está o nosso caso, a expansão de uma linha de metrô. A nossa missão é simples, analisar a viabilidade técnica e econômica disso tudo. Mas olha, não vamos só checar as contas, a gente vai testar esse plano contra a realidade, o mundo real. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente vai muito além da planilha. Nós vamos confrontar o plano com as leis, com a geologia, que é sempre imprevisível, e com aquelas realidades económicas bem duras que um excesso de otimismo geralmente prefere ignorar. Nossa primeira parada na investigação, a papelada. Porque a fundação de qualquer megaprojeto não é o concreto. Acredite, é o contrato que amarra tudo. E é bem aqui que a gente encontra a nossa primeira pista. E isso aqui muda tudo. Uma nova lei simplesmente transformou a gestão de riscos, que antes era uma boa prática, em uma exigência legal, obrigatória. Para um projeto de metrô desse tamanho, ter uma matriz de riscos bem detalhada não é só uma boa ideia, é a lei. Tá, mas como é que se define o tal risco geológico num contrato? A resposta é esse documento aí, o GBR. Pensa nele como se fosse o mapa oficial do subsolo. Ele não é a verdade absoluta da geologia, mas ele é a verdade contratual. É com base nele que o preço e o risco são combinados. Isso aqui deixa o ponto crucial bem claro. Sem um GBR, o projeto fica num limbo jurídico. Cada rocha que não estava no script vira motivo para briga na justiça. Agora, com o GBR, as regras do jogo são claras para todo mundo. Aquela incerteza geológica vira um risco contratual que dá para gerenciar. A ausência desse documento no plano é, sem dúvida, uma falha gravíssima. Agora vamos sair um pouco da teoria das leis e entrar na realidade da engenharia. A gente deixa os documentos de lado e, metaforicamente, desce para a escuridão, onde os verdadeiros desafios físicos estão esperando. E essa aqui é a estrela do show, a TBM, o famoso tatuzão. Uma maravilha da engenharia, uma máquina capaz de cavar cidades. Só que até essa máquina incrível tem uma fraqueza, um calcanhar daqueles geológico. Pensa assim. A máquina foi projetada para cavar solo ou para cavar rocha? Quando ela encontra os dois ao mesmo tempo, o que a gente chama de terreno misto, o desempenho dela cai, e cai muito. O desgaste aumenta, as vibrações podem danificar peças caríssimas e, no pior cenário, a máquina pode até ficar presa. Ignorar isso no cronograma não é ser otimista, é um erro grave de planejamento. E a gente não está falando só de atrasos ou de problemas técnicos. Como a nossa investigação vai mostrar, quando se ignora a geologia, as consequências podem ser devastadoras. Para entender o que realmente está em jogo, a gente precisa olhar para um dos capítulos mais sombrios da engenharia subterrânea no Brasil, o desabamento da Estação Pinheiros. Essa citação do relatório oficial é de arrepiar. O desastre não foi uma fatalidade, um acaso. Foi uma falha em interpretar os dados geológicos, em ler os sinais de alerta que a própria escavação estava dando. Essa é a lição mais dura sobre o custo humano de ignorar os riscos que estão debaixo dos nossos pés. Agora, a nossa investigação muda de foco e vai para as finanças. Os riscos de um megaprojeto não estão só no subsolo, eles escondem também nas planilhas. E aqui a gente encontrou duas omissões críticas. Olha só esse ponto cego financeiro. É gigantesco.
Como a tabela mostra, o orçamento do projeto é reajustado pela inflação local, o INCC. Só que os equipamentos mais caros, como o próprio tatuzão, são importados e pagos em dólar. Se o dólar dispara e o INCC não acompanha na mesma proporção, o projeto simplesmente fica sem dinheiro. É um risco cambial totalmente descoberto que pode paralisar a obra. A outra falha econômica que a gente encontrou tem a ver com tecnologia. A engenharia de valor faz uma pergunta constante. Será que não existe um jeito melhor, mais inteligente de fazer isso? Neste projeto, a resposta é um sonoro sim, mas ela foi completamente ignorada. O plano exige o uso de armaduras de aço tradicionais nos anéis de concreto do túnel. Só que a tecnologia moderna usa fibras. Olha só o gráfico. O custo do ciclo de vida da tecnologia com fibras é muito menor. É mais rápido de aplicar, é mais durável e não enferruja. Insistir na tecnologia antiga aqui não é ser conservador, é jogar dinheiro público fora. Depois de examinar todas as provas legais, técnicas e económicas, a nossa auditoria forense chega a um verdito bem claro. O projeto, do jeito que está, tem 5 falhas fundamentais. Cada uma dessas lacunas, sozinha, já é um problema sério. Juntas, elas representam um risco simplesmente inaceitável para o projeto. Estamos falando de falhas no contrato, tecnologia ultrapassada, exposição total ao risco do dólar e, o mais grave, ignorar lições de segurança trágicas do nosso próprio passado. A boa notícia é que a auditoria também aponta o caminho a seguir. Essas não são falhas que não têm conserto, são problemas que podem, sim, ser resolvidos com uma engenharia e um planeamento mais rigorosos. Coisas como adotar o GBR e atualizar as especificações técnicas, por exemplo. No fim das contas, a questão é essa. Um projeto robusto não se baseia na esperança de que tudo vai dar certo. Ele se baseia na preparação para a realidade do terreno, do mercado e da lei. O objetivo é mitigar os riscos e não fechar os olhos para eles. E essa é a questão final que essa análise deixa no ar. Estes projetos são importantes demais para serem construídos sobre fundações frágeis. Uma investigação forense como essa que fizemos não é um custo. É o investimento mais crucial que podemos fazer no nosso futuro coletivo.